Sexto, a insistência no cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento, no meu entendimento, vai contra o modo como o próprio Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. E aqui, meus irmãos, é regra. O Novo Testamento não interpreta literalmente as profecias do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar inúmeras citações, né, e interpretações dadas, e elas sempre são espirituais, explorando o aspecto simbólico daquelas profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, em Atos 2, 29 a 36, o texto que eu coloco aí projetado, você vê que o apóstolo Pedro está interpretando as profecias de Davi, a profecia de que ele não ficaria no pó, a sua alma não ficaria na morte, a profecia de que uma pessoa se assentaria no trono de Davi. Pedro interpreta isso como se cumprindo com a ressurreição de Jesus, né? Veja o verso 30 aí. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Então, ele agora é o Senhor e ele é o Cristo. Então, veja, a profecia feita pelo próprio Davi, de que alguém, né, ou seja, Deus falou para Davi, e Davi, então, teve que crer nisso, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Segundo Pedro, isso não se cumpre lá num milênio futuro e literal, depois da volta, né, da vinda de Cristo, mas se cumpriu na própria ressurreição de Jesus. A própria ressurreição de Jesus já é o cumprimento desta profecia. Isso não é literal, né? É uma interpretação espiritual da profecia feita a Davi. A gente vê outros casos, só mais um aqui, por exemplo. Veja como Tiago, né, o outro dos discípulos apóstolos, interpretou a profecia de Amós em Atos 15, 14 a 18. Lá, né, ele cita a profecia de Amós, né, no verso 16, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando de suas ruínas restaurá-lo-ei. Tem essa profecia de Amós, né? Ele cita aí no verso 15, palavras dos profetas, como está escrito, né? E ele então diz que isto aqui estava se cumprindo naquele momento lá em Atos 15, quando eles estavam entendendo que Deus estava incluindo os gentios, né, na comunidade da fé, sem a necessidade da circuncisão. Ora, qualquer pessoa que lesse, né, numa perspectiva pré-milenista, esse texto aqui de Amós, diria que ia se cumprir no milênio, né? Mas Tiago disse que se cumpriu ali, naquele momento, quando os gentios foram incluídos na comunidade da aliança, sem precisar mais guardar as ordenanças, principalmente a circuncisão. Ou seja, o Novo Testamento não interpreta aquelas profecias do Antigo Testamento de maneira literal, como se insiste frequentemente nos intérpretes pré-milenistas. E, finalmente,